Olá, seja bem-vindo ao Além do Crédito. Eu sou o Paulo. Eu sou a Marina. E estamos hoje no nosso primeiro episódio do nosso podcast que a gente preparou com tanto carinho. Estávamos tão ansiosos, né? E não podia ser mais importante esse primeiro momento, desse primeiro contato, né? Pra gente agradecer a você que está aqui nos assistindo. E prepare que são muitos insights. E também para receber o nosso convidado de honra, que são tantas qualidades que eu vou deixar para ele falar, mas assim, a gente admira muito esse cara, tanto profissionalmente como pessoalmente, o Jackson Mensor. Tudo bem, Jackson? Fala pessoal, tudo certo? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Sinto muito honrado em fazer parte desse projeto e estar estreando aí esse podcast, que eu sei que vai ser só o começo de algo muito grande ainda que tem pela frente. E mais uma vez, uma honra enorme estar com vocês aí para poder fazer esse bate-papo tão produtivo de hoje. Legal, a gente agradece, né? É uma honra para nós também. Com certeza. E tem muita coisa que a gente já sabe, mas que a gente vai te perguntar, mas é porque a gente quer muito que todo mundo saiba um pouco de quem é o Jackson, porque tanto profissionalmente quanto pessoalmente tem muita coisa para agregar, muita coisa para ensinar. E já aproveitando esse gancho, eu quero já fazer uma pergunta. Bora lá. Você é brusquense? Não, na verdade eu me sinto brusquense, mas sou natural de Blumenau. Brusquense. Olha, brusquense. Uma vez eu comentei com o pessoal, falei, eu já falo brusque com 3x, então eu sou brusquense. Já tá batizado, mas né? me sinto brusquense. Brinco que eu não nasci aqui, mas provavelmente vou ficar por aqui até o fim, porque me apaixonei pela cidade. Realmente é uma cidade muito acolhedora. Ela abraça. Sei que também vocês não são atrás de Brusque, né? Vocês mas a gente sente... Opa. Garfo. Temos um. Tem que ter um representante de Brusque, né? Isso aí. Alguém da mesa tem que ser de Brusque, né? Tem que ser de Brusque. Ah, legal, mas... sei que muita gente não é aqui de Brusque, mas a cidade é muito acolhedora e recebe a gente muito bem. Eu sempre falo que é difícil a gente encontrar alguém de Brusque, né? A gente encontra tantas pessoas daqui, porque é uma cidade que abraça mesmo, né? Sim. E hoje, quem que é o Jackson aqui? Há quanto tempo você está aqui? Eu sei que você é um grande empresário. Qual que é a tua empresa? Conta pra nós. Então vamos lá, vamos começar assim. Eu costumo começar me apresentando como filho amado de Deus, que é o que eu me sinto de verdade, né? É o que hoje rege a minha vida, tá? Mas além disso, então, sou empresário, sou mentor, sou escritor, sou entusiasta por empreendedorismo e inovação, né? Inovação não só em questão de tecnologia, mas inovação de processos, né? Que venha buscar algum resultado novo. Sou esposo da Mayara, pai de 2 filhos, Pedro e a Maria, né? São meus amores e minha família. Primeiro Deus, família, os negócios, então. Sou gestor proprietário da Demicon aqui de Brusque, né? Abri há 10 anos atrás aqui o negócio. E de lá para cá, então, já venho com visão de outros negócios, abrindo outras empresas. Hoje, no total, são 5 empresas já funcionando os negócios, né? E agora, a Demicon é a mais antiga. A Demicon é o principal, é o que rege os negócios, né? É o que fomenta todo o meu ecossistema hoje, né? Então, a Demicon sempre foi a base de tudo para mim. Mas eu sou um cara aí apaixonado por negócios, vivi muito tempo no empreendedorismo. Um sonhador. Acho que eu brinco aí com... Na minha apresentação tem isso também, essa pegadinha aí que eu falo que eu sou eterno inconformado. Então, assim, tudo que eu vejo que dá para fazer melhor, eu vou atrás, eu corro e busco fazer acontecer e fazer a minha parte, né? Então, assim como Romanos 12:2, né? Eu não me conformo, eu quero sempre novamente buscar algo diferente. Sim. E o que a gente sempre pode melhorar, né? Certo. E pensando nisso, como é que foi o teu primeiro contato com o empreendedorismo e também com o consórcio? O que você teve, assim, não sei se foi com alguma empresa ou se você descobriu de uma outra forma, com algum parente? A Demicon é de consórcios, né? Sim, apresentando então a Demicon é a maior administradora de consórcios do Brasil, a unidade de Brusque, ela é sua. Sim. Mas como foi ser teu primeiro contato com esse mundo? Então, eu comecei já com 17 anos, né? Quando eu queria comprar o primeiro carro, né? Com 17 anos, quero comprar um carro, ansioso, né? Conversei com meu pai e disse, olha, tem que dar um jeito de buscar uma alternativa. Aí eu fui ver as opções que tinha, na época eu comprei um consórcio, com 17 anos, investia quase que metade da minha renda na carta, né? Então, comecei ali, tive uma experiência boa, a primeira experiência foi boa, a segunda, já com 23, 24 anos, não foi tão boa, então fiquei com o pé atrás, assim como tem gente que hoje tem esse receio também, entendi que tem um lado bom e tem um lado não tão bom. E o principal, nesse caso que eu entendi, foi porque não foi feita uma consultoria. Foi só vendido um produto de qualquer forma. E não era o que a gente esperava. Né? E aí acabou sendo ruim essa experiência. E depois, com 27, aí sim eu fui procurar para construir meu imóvel. Né? Tive a experiência com financiamento. Foi ruim,
por conta do prazo, muitos juros, mas eu ganhei dinheiro porque eu comprei um imóvel. Então eu entendi que investir em imóvel era bom, mas não através do financiamento. Essas outras formas. E aí eu voltei, então, e conheci a Demilar na época, que era então a empresa que começou em 91 e trabalhava exclusivo com consórcio de imóveis. A empresa que criou o consórcio de imóveis e era o que eu precisava, de alguém especialista. Recebi uma consultoria, fiz para mim, gostei, e aí eu comecei a indicar para alguns parceiros. E daí, então, logo depois eu virei a chave. Viu que podia ajudar muita gente através do teu trabalho. Eu vi que a minha dor também era dor de outras pessoas, Sim. entendi que eu poderia mudar, né, impactar a vida delas também, e que eu poderia ganhar dinheiro com isso. E aí, nada melhor do que fazer o que a gente gosta, né? Então, eu estava ajudando as pessoas e ganhando dinheiro com isso. E é muito bonito o que o consórcio vem fazendo hoje. Graças a Deus, ele pegou uma fama muito boa também. Sim. Mudou-se o jeito que se apresenta o consórcio e o planejamento ficou muito mais sério. Sim. E realmente é um mercado que tem muito a crescer, né? Hoje eu dou palestra também sobre isso, né? Sobre a visão do mercado de crédito, de investimento e o consórcio como ferramenta. E ambos os cenários, né? Seja com Selic alta ou baixa, crédito ou investimento, ele se adapta muito bem. Eu brinco que para você adquirir um financiamento, você tem que se encaixar no financiamento. E o consórcio ele se molda de acordo com a tua necessidade. E também com o teu momento, que ele pode ser flexível, então ele vai se ajustar ao teu momento, né? Eu brinco que a nossa vida mudar não é uma opção, né? É uma certeza. Nossa vida vai mudar. Vai mudar. Tá? A questão é como é que eu vou adaptar com essas mudanças, como eu estou me preparando para elas. Então aí eu vejo que o consórcio ele se adapta bem a isso. Então, foi muito bom. E tu disse assim que o teu primeiro contato foi muito legal, já na segunda experiência não foi tão boa. Então, nessa fala, tu acha que existe um perfil exato para a pessoa entrar com um consórcio? Eu acho que existe uma forma de consultoria, analisar o momento certo, a hora certa e principalmente a forma certa de iniciar. Porque o consórcio, como eu falei, é uma ferramenta. Então, ele é bom para praticamente todo mundo, né? Seja para a parte de, inclusive, depois a gente vai falar talvez um pouquinho sobre o livro ou algo assim, mas seja para a parte de educação financeira, para quem não consegue guardar dinheiro, tem um boleto do bem, uma poupança forçada, é bem importante. O brasileiro ele precisa de um boleto para pagar, é cultural. Isso aí, todo dia eu ouço bastante, a gente ouve todo dia isso, né? Mas no segundo ponto, como saúde financeira, ele se adapta onde eu consigo encaixar ele dentro do meu planejamento financeiro. Se eu já sei o que é dinheiro, tenho um planejamento, eu coloco ele com prioridade nos investimentos. E ele começa a ser muito bom. E depois a parte da inteligência financeira, que é de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então nos 3 cenários ele se adapta. Então não é que ele não é para todos, mas para cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Então se pegar a mesma ferramenta e usar de outra forma, não vai funcionar. Por exemplo, a brincadeira uma chave Phillips, né? Tem uma chave Phillips, essa chave ela funciona, desde que tu tenha um parafuso que encaixe. Sim. Agora, pegar uma chave Phillips, botar numa fenda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, essa é a questão. Ela é uma ferramenta excelente, mas tem que saber como trabalhar com ela. Tá? Então, nesse sentido, dá para trabalhar muito bem com ela. Certo. E eu estava falando, né, questão de ter perfil e tudo mais. Geralmente, a galera assimila o consórcio, né, pensando em comprar uma casa, comprar um carro. Existem outras maneiras de a gente utilizar o consórcio? Sim. Me lembra muito uma frase da nossa CEO, que ela fala que a cada 10 projetos que envolvem a parte financeira, 9 a Demicon realiza. Hoje nós temos um produto, né, um dos serviços, um segmento do consórcio que chamamos de outros bens. Então hoje a cada 10 a gente realiza. Então tem consórcio para praticamente tudo. Tá? Então hoje eu posso utilizar ele para, nos segmentos, né, imóveis, veículos, serviços e outros bens. A imóvel, compra, reforma, construção, ampliação, como investimento, muito utilizado. Veículos, renovação de frota, carro, moto, caminhão, carreta, né? Maquinários, algumas máquinas agrícolas também. Então o segmento ele é bem variado. Na parte de serviços, tudo que emite uma nota fiscal. Então consórcio que envolve estética, né? Consórcio, uma coisa que me chamou muita atenção, de fertilização in vitro, FIV, que é algo que eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que um projeto nosso, né, ele deu sequência, a pessoa fez o consórcio, contemplou e fez a fertilização e o bebê já nasceu, inclusive. Então, assim, consórcio hoje gerando vida. Então, isso eu fiquei muito feliz, muito empolgado assim, com o projeto. Então, a parte de viagens, cirurgias, como eu comentei. Hoje no serviço, uma coisa que é interessante também, inventário. A gente sabe que o inventário gera um custo relativamente alto. E quando há uma fatalidade que ninguém espera, né, inesperado, acontece que para liberar o valor que está lá, ou dos bens ou o valor
que fica reservado para abertura de inventário, tem que pagar na frente. E muitos não têm o custo, esse valor. E o consórcio seria uma ferramenta para usar para o inventário, porque o advogado é um serviço. Então, tudo que envolve nota fiscal, instalação de algum equipamento, tudo que envolve nota fiscal, entra essa parte. E outros bens, então, aí de fato basicamente tudo que não, todo o resto. Que não cobre, né? Então, assim, hoje a gente brinca, né? Alguns falavam consórcio do boi, né? Que pode usar o consórcio para comprar boi no leilão, por exemplo, cavalo no leilão, né? Cadeira de dentista, maquinário aqui na região industrial, muito forte, máquinas industriais. Então, tem muita coisa que a gente fazer. E realmente nessa construção a gente consegue atender a diversas necessidades. Então, a palavra já diz isso também, né? O povo padece falta de conhecimento. Só não tem mais gente comprando porque não sabe o que dá para fazer. Verdade. Tá? Essa é a verdade. Esse é o nosso papel falar para todo mundo, né? Por isso que a gente tá aqui. Desses consórcios que você falou, todos, qual que é o que mais brilhou teu olho, mais aqueceu teu coração para abrir um escritório de investimento aqui em Brusque, de consórcio? São duas situações, né? Uma que eu brinco que eu quero primeiro desbancarizar, né? Tirar o poder dos bancos, né? Nos tratamentos que a gente fala. Hoje, 57% dos créditos estão na mão de 5 grandes bancos. Então, ele está praticamente uma cúpula, dominado, né? entre esses 5. Então, não tem muita concorrência. E isso acaba prejudicando quem vai captar o dinheiro, né? O cliente final. Então, meu projeto com o consórcio é, de fato, levar ele para pessoas que não têm acesso ao crédito. Essa é uma visão, né? A parte nós temos um déficit habitacional no Brasil muito grande. Então, é uma solução de crédito e que vai suprir esse buraco dentro do déficit habitacional. Então, dá acesso ao crédito para muita gente. E na outra ponta também, que acaba gerando essa demanda, a parte de investimento, né? Então, olhando para ele como investimento, hoje o mercado trabalha com 3, às vezes 4 formas. Eu desenhei no meu projeto, no meu método que eu faço hoje, 6 possibilidades de transformar o consórcio em investimento. Eles perguntam assim, consórcio é investimento? Eu digo que ele não é investimento, ele é uma ferramenta. Mas quando transformado no investimento, um investimento que tem mais segurança e com maior rentabilidade do mercado. E muito flexível também, né? Porque chega lá no final, uma carta que está acabando, quantas coisas tu pode fazer com ela, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente fala que tem vários momentos do consórcio e a cada momento você adapta ele à sua realidade, né? E como investimento são, como eu falei hoje, 6 formas de transformar em investimento. E eu brinco, ele é um produto que ele tem a segurança da renda fixa e ele pode ter a rentabilidade maior do que a renda variável. Então é de fato uma solução para o mercado, tá? Então tem muita coisa de fazer com ele. Legal. E assim, Jackson, a gente falou agora do que brilhou teus olhos para começar o escritório, né? Só que nesse meio tempo eu imagino que teve vários desafios e tudo mais, erros, acertos, né? Então, o que você enfrentou, assim, os maiores desafios que você enfrentou quando você começou na sua trajetória e o que você enxerga de um desafio hoje? Que você vê, não, preciso melhorar isso, eu quero mudar com o consórcio, o que eu posso atingir com os desafios? Cara, falando em desafios, acho que a gente tem o quê? Umas 5 horas para falar? Desafios, dos erros, né? Eu acho que foi muito mais erros do que acertos, de fato, né? E eu gosto muito da frase do Flávio Augusto, que ele fala que você fazer um negócio bilionário, você não precisa de vários negócios, precisa ter um negócio. Sim. E é esse negócio que vai te dar o resultado que tu espera, né? Depois, sim, tu vai diversificando e ampliando nessa parte dos negócios. Mas eu tive muito mais erros do que acertos nessa jornada, né? Acho que é uma transição, é um momento de aprendizado para cada um. Costumo dizer que eu, entre aspas, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso é o que eu sempre falo, né? E nesses erros eu levei com aprendizado. Então acho que esse meu maior acerto nesse sentido é tomar essas dores, esses erros com aprendizado. E buscar não repetir. Algumas vezes eu repeti até que a gente aprende, né? E nos erros a gente, além de aprender mais, né? Ele deixa uma marca, ele deixa uma cicatriz. E a cicatriz, quando você entende ela e olha para ela, você entende que uma vai doer, então você não quer passar pela dor de novo, e outra que essa marca vai te fazer lembrar daquilo. Então a gente busca não repetir o erro. Assim, dos maiores erros, cara, que eu cometi assim, nessas dificuldades, eu acho que o primeiro ponto foi quando eu vim para cá, né? Eu fiz um estudo de mercado, uma análise muito boa da região, da cidade, foi por uma decisão analítica mesmo, fui muito analítico, vim para Brusque, né? Agora, quando eu vim para cá, apesar de já ter feito uma pesquisa muito boa, eu fui fazendo, entre aspas, né, com a força do braço. Eu busquei muito tempo, até muitos anos, fazer, não sozinho, mas buscar centralizar muitas coisas comigo. Né? Buscar fazer a coisa e dizer, cara, não tem solução, daqui que eu faço. Sim. Né?
eu não tinha essa visão e fui aprendendo com isso. Acho que é uma dor muito comum para o empreendedor, o delegar, né? Então, assim, o poder compartilhar isso com outras pessoas. Então, para mim, foi difícil no começo, porque eu trazia pessoas para o negócio, convidava, montava, treinava, mas eu queria que fizesse muito do meu jeito. E aí o que aconteceu? Eu fui criando me decepcionando muito, me frustrando muito, porque eu gerava expectativa nas pessoas que elas fizessem do meu jeito, e a expectativa gerava frustração. Então, esse foi um dos maiores erros que eu tive, foi gerar expectativa em pessoas, né? Então, assim, quando eu gerava expectativa, eu não conseguia ser atendido. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que eu podia até fazer do meu jeito, mas que cada um tem o seu jeito diferente. Agora já tá complicado, você falou muito aqui. Me perdi tudo agora. É uma coisa muito pra lá, tudo pra cá. Desculpa. Como eu falei, a parte de delegar foi um desafio gigante. Quando eu comecei a entender que eu precisava confiar mais na capacidade das pessoas e que muitas delas iam ser muito melhores do que eu, em muitos pontos, aí eu comecei de fato a evoluir, a ser um pouco mais leve, a tornar a coisa mais leve. Aí teve, claro, uma transição, aí um relacionamento com Deus que eu tive no meio do negócio todo, veio uma frustração e um relacionamento que eu, através da dor, eu transformei isso, né, aquele negócio de transformar o limão em limonada, né? Através da dor, eu entendi, aprendi muito com isso e fui gerando novas, não expectativas, mas confiando mais nas pessoas, de fato, delegando para elas o potencial que elas tinham e a potência que estava dentro delas para elas poderem usar o máximo de cada uma delas, né? Então, acho que foi isso. E conta pra gente um case de sucesso, assim, um cliente que tu atendeu que marcou, ou que alguém debaixo aqui do escritório atendeu que marcou, alguém que você ajudou a realizar um grande sonho, ou um pequeno sonho, algo que fez você brilhar o olho, e quando você fala sobre isso, você ainda brilha o olho. Cara, eu acho que tenho muitos. Né? Tenho tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, tá? Então, são 10 anos aqui em Brusque, né? Mas 12 empreendendo aí na área de consórcio. Mas, cara, eu tenho vários cases, assim, muitos mesmo, tá? Situações onde eu entendi que o mercado acaba trabalhando um pouco mais engessado e que nós conseguimos, com a flexibilidade, não sendo mais fácil, mas sendo mais flexível, gerar solução para o cliente, tá? Teve casos de construção de imóvel, de aquisição de imóvel, o cliente comprou o imóvel, valorizou muito, na hora de vender teve um ganho de capital excelente. Cliente que faz hoje, tem muitos clientes que são investidores, que acabam fazendo consórcio. Aí poderia falar mais de 50, 100 uma lista enorme, né? Uma lista gigante. Assim, vários cases de clientes que investem, que vieram sem muita expectativa no começo, entendendo um pouco buscando conhecimento sobre consórcio, a gente apresentou como solução de investimento. Aquele valor mensal que tu paga com uma aplicação, com investimento, ou poupança forçada. E esses são vários, assim, que na hora que nós trabalhamos com a contemplação, seja por sorteio ou por lance, que a gente fez algumas estratégias, gerando resultado para o cliente, foram vários, assim, tá? Eles entenderam como era grande o poder do consórcio, como ele poderia se transformar numa máquina, de fato. Então, muitos deles tinham um projeto para algo, ou comprar, construir, reformar. Dentro daquilo que conhecia. Daquilo que eles estavam esperando, conhecendo, né, no momento. Mas quando a gente trabalhou com a contemplação e teve a contemplação, nós optamos por comprar o consórcio dos clientes, que é um grande diferencial da Bicom. Então, esse perfil de cliente, para mim, cara, eu sou fã demais. A gente faz muitos cases como esse, são vários durante o ano. É o modelo de investimento, né? Modelo de investimento, de fato. A gente fez, nos últimos 3 meses, foram várias vendas de cliente para nós compramos. Então, isso me faz ficar muito feliz. Assim. O cliente vem com uma ideia, te mostra, abre a mente dele. Eu brinco, quando tu abre a caixinha, né? Tu passa a ter conhecimento. A palavra diz isso, né? O povo padece por falta de conhecimento. Quando tu abre o conhecimento para as pessoas, tu consegue mostrar e de fato executar a operação para elas, muda muito. Então esses cases aí de venda de cota são fantásticos. Por quê? Porque daí tem a questão, tu gera um lucro, né? Tu faz o consórcio, paga as parcelas. Posso falar de vários clientes com 3, 5, 10, 20 parcelas pagas. Teve um caso com 35 parcelas, né? De um cliente amigo meu, que ele contemplou e daí, não sei o que vou fazer, vou pensar nas possibilidades. Ou talvez, usar o crédito agora, não sei se é o momento, né? Aí o cliente opta por vender. E quando ele vende, ele começa a olhar para a necessidade dele, para algum problema que ele tem. Pode ser alguns com uma restrição que ele precisava, né? Pagar aquilo, ele não estava conseguindo acumular um valor maior, estava afogado. Seja para a visão de investimento, que ele vendeu, pegou um lucro exorbitante, lucro excelente.
depois ele foi lá e colocou numa aplicação que rendeu muito mais para ele. Então ele usou o investimento para alavancar o capital e fazer outro investimento que alavancou novamente. Então, cara, esses cases de investimento são excelentes. Se for falar de PJ, às vezes a gente faz muito hoje o que a gente chama de manobra de crédito, que é algo que a gente está lançando no mercado, tá? Então essa manobra de crédito nada mais é do que trocar uma dívida ruim por uma dívida boa. Sim. Quando as empresas da região, por ser têxtil, acabam usando uma antecipação de recebível para captar um dinheiro mais rápido para poder gerar essa matéria-prima e como captar dinheiro mesmo, né? Para a empresa. Então, quando a gente consegue levar como uma solução de crédito, que eles conseguem captar esse crédito, ele troca uma dívida muitas vezes de 2, 2,5, 1,8 por um custo financeiro mensal em torno de 0,6, 0,7 até no máximo 1%. Troca a dívida cara pela dívida barata. Né? Exatamente. Ainda consegue estender o prazo, dando mais flexibilidade, trabalha com fluxo de caixa melhor, uma PMT melhor, né? Então, com essa margem, ele pode voltar a investir na empresa. E aí ele dá uma virada de chave muito grande, sim. Aí eu tenho vários casos como esse. E tu pensa que essa questão que você acabou de falar é uma tendência para o mercado agora? Por um momento, realmente eu tenho uma demanda muito grande, tá? A gente não consegue atender a quantidade de pessoas que procuram por esse motivo. Porque a gente sabe que, com uma Selic alta como estamos hoje, né, no momento de hoje, o consórcio se adapta mais para o lado do crédito. Né? Apesar de que com o investimento tem um gancho aqui depois, mas como crédito acaba sendo uma demanda de mercado. Então, Selic alta, juros altos, crédito mais restrito. Então, o acesso ao crédito fica mais restrito e os juros mais caros. Então, o pessoal procura muito como alternativa para captar crédito. E aí vem a questão. Ele já está tomado muitas vezes pelo mercado. Sim. Se é uma empresa, principalmente, se ela trabalha com essa antecipação já, ela está tomada pelo mercado. Então ela chega nos 30% de barra. E aí entra a solução, entra a ferramenta de solução. Que nós não temos a mesma análise que o banco faz. Nós somos a administradora, que ela faz uma análise de crédito própria, porque ela é Banco Central. Tem banco atravessador. Então isso gera mais flexibilidade. Não precisa de spread bancário, então fica muito mais fácil. Né? Então a gente trabalha com spread dentro do próprio consórcio. Ele mesmo já faz isso. Né? Então eu consigo transformar cada cliente numa financeira, tanto para investimento quanto para captação. Que ele alavanca através do próprio patrimônio muitas vezes, mas uma alavancagem patrimonial, que é uma das formas de trabalhar com consórcio, né? Mas ele capta o dinheiro e o momento agora é assim, se tiver 20 milhões por mês, vai aos 20, se tiver 30, vai aos 30. Então a gente tem um volume muito grande para essa parte de crédito. Por outro lado, o investimento não deixa de ser uma ferramenta excelente. Por quê? Porque justamente quando tens uma Selic alta, os juros ficam altos, a renda fixa fica mais alta. Poupança para mim não é investimento, é um colchão, mas a gente usa. Né? Ela limita. Mas no investimento mesmo, quando fala em investimento, falando CDB, CDI, ou Selic, ou renda fixa, né? Investimento seguro, ele traz uma rentabilidade muito boa. Então o cliente que ele vem, às vezes, tem clientes que vem para cara, quero investir 200 mil, 300 mil. Pô, a gente não tem como, nós não trabalhamos nesse formato de investimento. Então eu acabo tendo parceiros que vão dar suporte para ele poder investir esse recurso, e com o retorno da aplicação, ele acaba investindo através de cotas. E ele tem uma segurança no investimento dele, tem liquidez, porque normalmente vai D mais 0, D mais 1, né? Tem liquidez, e ele tem diversifica a carteira com custo baixo. Diversifica, pulveriza, e ele tem um custo de oportunidade, que o mercado muitas vezes não está atento. Então aparece uma oportunidade, ele tem liquidez para poder utilizar aquele recurso. Ele pega, por exemplo, um crédito hoje você vem com 350 mil. Você, cara, aplica em algo rentável, que vai te dar mais ou menos aí uns 3.500 por mês de retorno, a média de 1%, com uma rentabilidade fixa, né, uma renda fixa. Tá? Então, 1%, esse 1% que você for utilizar para alavancagem ou para investimento, no consórcio, só com a rentabilidade da aplicação, ele vai adquirir um crédito de 1 milhão. Então, ele tem 350 mil aplicado, rendendo, e esse rendimento vai dar um crédito futuro para ele de 1 milhão de reais. Parece até mentira, né? Parece bom demais pra ser verdade. Parece bom demais. Eu ouço isso, tá? É verdade. Parece bom demais pra ser verdade. Tem muita gente que fala isso pra mim. Tá? Então, para quem tem essa visão do investimento já, a gente consegue melhorar. Né? Costumo dizer que nada está tão bom que não possa melhorar. Com certeza. Sempre isso, né? Então a gente vai ajustar o momento. Temos vários casos. Tivemos um case essa semana no cliente de São Paulo, né, que veio com essa visão, dinheiro aplicado, instruir ele a ter uma melhor rentabilidade, pegar a rentabilidade e aplicar. Então, só ali já foram 500 mil já fechados, né, ele já iniciou o projeto para poder fazer. Então, isso é o que me agrada muito, é que o cliente vem com uma ideia, a gente com o conhecimento da ferramenta que nós temos hoje, que é uma baita ferramenta, a gente consegue dar solução para vários casos. E, inclusive, não só aproveitar oportunidades que o mercado está acostumado, mas eu gosto muito de falar de criar oportunidades. Sim. É isso que a gente faz aqui. Eu acho muito legal o poder que esse consórcio tem de fazer a troca, por exemplo, assim,
que nem tu falou, o empresário, ele tá lá afogado em dívida, já não sabe mais como pagar a conta, ele senta em 1 hora de bate-papo, ele consegue mudar a mente dele e se transformar de um devedor para um investidor. Então, é isso que nenhum outro produto tem, essa força, esse poder, né? Exato. Só o consórcio. Eu acho que quem... já deve ter visto muito mais disso do que eu, né? Não, a gente vê isso todos os dias, né? Uma das coisas que é muito legal, assim, que eu vivo isso todos os dias, sei que todo mundo tá com a gente que vive, é chegar na frente do cliente, ele com aquela mente que ele veio, tá tudo certo, porque é o que ele conhece até ali, né? Exato. É o que ele viu no mercado. Quando ele fala, não, me falaram, eu vi alguns vídeos do TikTok, assim, vi alguns vídeos e dá pra fazer isso. Eu falei, cara, dá pra fazer isso, daí eu começo a falar as opções dentro da necessidade dele. Porque se eu for abrir tudo, eu vou ficar ali 3 horas falando, né? Então, dentro da necessidade dele, eu apresento as opções e eu pergunto, já viu algo parecido? Eu falo, nem perto, não conheço. Até então, o que eu conheci de consórcio era isso aqui. Tá? Hoje a gente dá treinamento para gerente de banco. Eu tive ontem, né? Fiz uma mentoria com o pessoal, uma franquia, estão em 5 países hoje, daqui do Brasil, já estão em 5 países, com os donos das franquias, que é uma franquia voltada para BPO, para a parte de investimento, e com todos os donos, eles falaram que a gente já viu alguma coisa, mas nem perto do que está apresentando para a gente. Em 1 hora, para quem já tem conhecimento de mercado, para quem já tem conhecimento de produto, mas não conhece como a gente trabalha, sempre fala não é o que a gente faz, mas como a gente faz, né? O como muda muito. Então, apresentando para eles, cara, tá nem perto. Então, gerente de banco, parte de consultores financeiros, temos muitas parcerias com o mercado financeiro também, investidores, a parte de consultores de investimento também. Então, a gente tem solução para bastante coisa assim. Legal. É isso que me agrada muito dentro do consórcio. E desmistifica pra gente um mito sobre consórcio. Algo que te dá arrepio só de... Aquela coisa que tu vê no Instagram, assim, na internet, e fala, meu Deus, como é que essa fazer pessoa tá divulgando isso, assim, dessa tem forma? algo que fica assim, não vou dizer indignado, porque cada um sabe do que está fazendo, né? Mas que eu fico muito chateado quando eu vejo, e é muito fácil de reverter isso, tá? É quando existe a tal da promessa de contemplação. Ui. Ou melhor, a promessa de data de contemplação. Assim, contemplar vai, a gente sabe que vai, né? Tem um prazo determinado e nesse prazo contempla. Pode ser sorteio ou lance. Mas eu pego muitos casos de clientes que vêm aqui e falam, não, mas eu vi lá, né, o fulano me apresentou, e ele falou que lá, não, eu faço ali em 3 meses eu contemplo. Daí ele falou, usa lance embutido, estratégia, eu faço 3 meses eu contemplo. Eu falei, cara, pode contemplar, só que a chance com essa estratégia é mínima. Então não dá para prometer data. A gente fala hoje, brinque, né? Prometer data de contemplação é estelionato é crime. Então de proibido. Total, né? Vai contemplar lá tal já dia, fica a dica, né? foge. Exatamente. O pessoal, até entrando nesse ponto da promessa, da data, isso me incomoda muito, mas eu já tenho como trabalhar com isso, estou muito acostumado com isso de ajusta, né? Mas uma coisa que eu falo muito assim, o brasileiro no geral, ele é imediatista, né? No geral. Só que o problema não é o imediatismo do brasileiro. O problema é a desorganização, que é a falta de organização que gera imediatismo. Porque se você tem um planejamento, se você tem uma organização financeira, ele não precisa ser imediatista. Ele só é imediatista porque não tem planejamento. Então, essa é a questão. O brasileiro é imediatista? Sim. Ele é ansioso? Sim. Também me considero como uma pessoa ansiosa. A diferença é que eu controlo ela. Né? E agora, quando se fala em promessa de data de contemplação, isso é uma coisa que acabava sendo como antes, hoje, com a abertura da internet, com acesso à informação, fica mais fácil de quebrar esse tipo de problema, né? Mas isso é uma coisa que... Tem aquela coisa que a gente senta com um consultor e tem coisas que a gente precisa ouvir e tem coisas que a gente quer ouvir, né? Aí quando você fala, você escuta alguém falando, vai sair ali em 6 meses, 5 meses, vai sair até janeiro, saiu... Cara, isso já brilha os olhos. Se a pessoa não tem o conhecimento disso, ela acaba já querendo fechar, porque, poxa, quem é que não quer receber um crédito daqui a 6 meses, sabendo que vai pagar sua parcela? Vou pagar pouquinho, só por tanto tempo, vou fazer. E assim, é bem importante isso, ele pode contemplar com 6 meses. A gente tem clientes, você contempla no primeiro mês. Até com um mês, primeiro, segundo, terceiro. Com a estratégia certa, é possível contemplar, antecipar a contemplação. Agora, não posso dar a promessa de data. Mas sim, dá para fazer um planejamento, uma consultoria. A gente faz isso com o cliente. Só que o que eu acho que não é o legal é você gerar uma expectativa no cliente que lá na frente vai gerar uma frustração. Então, eu prefiro fazer uma consultoria da forma correta, instruir da forma correta, do que fazer um negócio para dizer que vendeu. E o nosso propósito aqui não é esse, né? O nosso propósito é gerar solução. Então, eu brinco, o mundo cria problema, a gente cria solução. Tá? Então, esse que eu gosto de falar muito. E a gente adora o desafio, né? Exatamente. Adoro sentar com um problemão, um pepino pra descascar. Sim. Aí você comentou, né, a questão de que existem estratégias. Pensando num investidor, alguém que quer, vamos dizer assim,
a gente não pode prometer uma data de contemplação, mas pensando nessas estratégias, quais seriam essas estratégias? O que a gente poderia usar para conseguir uma maior chance de contemplação, digamos assim? Cara, existem muitas, assim, nós temos hoje, desde o consórcio normal, temos a opção de banco de cotas, né, cartas já contempladas, né, todas as cotas próprias, e tem um produto exclusivo da Demicon, que é semelhante a uma hipoteca, que nós chamamos de assunção de dívida. Então eu tenho planejamento e tenho crédito imediato. O que a gente faz é, entre esses dois mercados, entre dois serviços, a gente consegue, muitas vezes, com o patrimônio do próprio cliente, alavancar o capital para trabalhar com os lances. Né? Ou alavancar o capital para comprar contemplado e depois trabalhar com lance. Então a gente gera estruturação financeira para os clientes, pessoas físicas e jurídicas. Né? Claro que primeiro tem que entender o momento e como o cliente está nessa situação que ele está agora. Então, se você já tem um patrimônio, se você tem uma capacidade de pagamento de parcela, se você tem um caixa, a gente consegue prever e se antecipar. Fora isso, o que a gente consegue aí é trabalhar com o que a gente conhece, mas talvez o como também muda, né? É trabalhar com lance embutido. Que é o quê? É o lance do próprio crédito. Por exemplo, tem um crédito lá de 100 mil, mas eu não preciso do total dos 100 mil. Eu preciso de menos. Eu posso ofertar um lance, né, em torno de 25% e abrir mão de 25 mil. Então, no crédito 100, eu oferto 25 mil. Esse eu não tiro do meu bolso. Sendo contemplado, ao invés de eu pagar o lance, eu posso descontar da própria carta. Legal. E daí de 100 eu desconto 25, sobra líquido 75. É uma forma de antecipar a contemplação. E aí tem um outro detalhe. Existem grupos mais estratégicos para isso. Não são todos os grupos bons para essa modalidade. Então, cada perfil de grupo também é feito para cada perfil de cliente, para cada necessidade. E normalmente, quando pega num banco ou em alguma administradora que só te vende a parcela, né, eles não vão ver qual que é a tua necessidade e muitas vezes podem encaixar no grupo errado. E aí, ao invés de gerar uma solução, gera um problema. Tá? Então, a vida da pessoa pode mudar, a gente pode adaptar. Mas entendendo o perfil dela agora, eu consigo gerar uma solução bem boa para ela. Essas são algumas das estratégias. Né? Captar um recurso e alavancar para trabalhar com lance, ou trabalhar com o lance da própria carta. Ô Jackson, vamos supor assim que eu tô lá no meu celular, lá na minha rede social, e tô vendo um monte de vídeos sobre consórcio. E aí eu tenho na minha cabeça que eu vou fazer um consórcio. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para as minhas continhas de casa, eu procuro alguém, o que eu faço? Eu acho que o primeiro ponto é buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento, fazer um bom comparativo, né? Tanto da administradora quanto do teu projeto também, porque cada projeto, né? Então, às vezes, eu quero reformar. Aí tu vai pegar uma administradora que para reforma é um pouco mais difícil. Então tem que pegar primeiro, do meu ponto de vista, sempre um consultor, alguém que tenha conhecimento de causa, que possa te instruir da melhor forma, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, junto com o consultor, ele faz algumas análises ali para ver o teu momento da situação, entender a questão de valor mensal que eu posso aplicar ou que eu tenho disponível para aplicação, né? Ou se de repente esse valor vai reduzir o meu custo mensal de alguma forma, como eu consigo encaixar isso dentro do meu fluxo de caixa, dentro do meu custo mensal. Porque tem que ser leve, ele não pode ser um peso, né? Para mim entra na questão da saúde financeira, né? Entradas e saídas. Hoje a gente sabe que, acho que vou chutar aqui o que a gente tem no dia a dia, tá? 90% dos nossos clientes aqui, eles não têm planejamento, não têm reserva de emergência. Sim. Tá? Então esse é um ponto. Eu começo por isso, entendendo se você tem uma reserva de emergência, se você tem um valor de aplicação, entendendo o momento dele. E não tem assim, só vou procurar quando tiver isso. É ele vir procurar mesmo o consultor para começar o projeto, que o consultor vai instruir da melhor forma. Se ele já tem uma reserva de emergência, então vamos dar o próximo passo. Se ele não tem, a gente vai montar em paralelo, talvez um investimento, para que ele possa ter uma reserva de emergência junto. Aí entra no outro pilar que eu gosto de falar mesmo bastante também, que é a questão da educação financeira, saúde e inteligência. Tá? Mas aí é um ponto aberto aqui para entender o momento de cada um. Mas ele tem uma administradora de confiança, ele tem um consultor que pode apresentar uma solução de crédito para ele, já é o primeiro caminho para ele. E que não queira vender, queira ajudar, né? Até nessa parte de educação financeira, você já fez alguma coisa em escolas, faculdades, né? Sim. Como que é isso? Você sempre fez? Isso é novo? É recente? Você ainda faz? Eu sou entusiasta tanto pela questão do empreendedorismo, na parte de inovação, né? E acho que mudar o mundo depende de mudar o nosso mundo, né? Mudar a nossa visão, a nossa mentalidade. Então, quando eu mudei minha mentalidade, eu comecei a entender que eu poderia mudar as outras pessoas, começando por quem tivesse uma melhor. Então, como eu vivi muitos anos dentro do empreendedorismo, e no associativismo e tudo mais, eu tive uma trajetória grande dentro do núcleo de jovens empreendedores, essa visão acontece como? Eu comecei lá dentro do núcleo com algumas ações pontuais para levar primeiro na visão de empreendedorismo para as escolas. Em um projeto, entrei num projeto de gestão e andamento, entendi como era o projeto,
virei um multiplicador do projeto e vi que com essa vertente pro empreendedorismo poderia ser usado para outras bases também. Eu comecei a desenhar para a questão financeira. Então já fui em algumas escolas, né, como convidado, já fui em empresas também, recente agora fiz algumas palestras em empresas, né, e nas empresas normalmente eu levo um tema que eu costumo falar muito, né, que é o preço da pressa. Tá? E aí o tema que o pessoal acabou anunciando nas empresas é quanto custa a sua pressa. Né? Então pode sair muito caro, às vezes pode custar uma vida inteira. Né? Um erro hoje, tu vai pagar pela vida inteira. Então eu levo isso como educação financeira. As pessoas entenderem a relação de custo do dinheiro, o relacionamento com o dinheiro, então isso eu levo tanto para a visão empreendedora, para o empreendedor que vai começar um negócio, que vai montar, né? Quanto para a questão de escolas, de alunos, para poder falar sobre educação financeira, vai que lá a na base, fonte, lá na raiz mesmo. que a base da educação financeira no Brasil ela não é escassa porque ela não existe. Sim. Não é que tem pouca educação financeira, porque não tem. Né? Então, assim, existem alguns projetos do governo, eu já participei de alguns projetos do governo mesmo, tá? Mas são muito ineficientes porque não tem aplicação. Né? E a fé sem obra é morta, então não adianta ter uma baita ideia se não aplicar. Então a aplicação é que transforma, né? Então acho que é isso, já fiz alguns projetos, mas estou sempre aberto, o pessoal faz convite direto, inclusive tem alguns já programados, agenda já programada para fazer em escolas e empresas também. Legal. Falando de escola, né, a gente pensa dessa forma, existe idade tanto para, vamos dizer assim, começar o consórcio para pessoas mais novas e mais velhas? Existe algum termo de idade, um limite ou um mínimo de idade? Isso é interessante essa pergunta, Paulo, até porque assim, tem muitos pais que procuram para planejar o futuro dos filhos, que pensam em investir para os filhos. Eu, inclusive, tenho orgulho de... Meu filho tem 11 anos, ele com 10, ele veio para mim e falou, pai, eu queria fazer um consórcio. Porque ele tem metas diárias, né, e no mês lá, para receber mesada, tem meta, supermeta, bônus, desenhei algo para ele nessa parte, e aí ele começou a receber o valor mensal, e falou, pai, eu queria fazer um consórcio. Com 10 anos isso, né? E aí a gente contribui também, só que no caso dele, como menor de idade, né, menor de 16 na verdade, a gente achou melhor, não teria como fazer com menor de 16, é um ponto. Tem que ter no mínimo 16 anos para começar o consórcio. Aí nós entendemos que ele com 10, a gente fez o nome da minha esposa, quando ele tiver 16 a gente pode transferir para ele, se não tiver contemplado até lá, tem que ter uma possibilidade boa. E ainda assim, mesmo com 16, ele pode fazer o consórcio com 16, porém na hora de for utilizar o crédito, se ele resolver sacar ou vender a carta, quando for utilizar o crédito, ele tem que ter 18 anos, agora até os 18. Então, dependendo do caso, a gente instrui a fazer ou o nome do adolescente, no caso 16, ou com menor idade também fazer o nome dos pais, já direcionado, né, tem caso do avô, fazer um consórcio para as duas netas. Né? Então, fez o nome do avô e da avó, né? E cada um tem o seu neto ali que está gerenciando o dinheiro deles, né? Essa é a resposta para... É uma forma de pensar no futuro dos filhos, né? Tem muita gente que pensa, poxa, eu não vou conseguir... Nem todo mundo consegue deixar uma herança, né? Um patrimônio com o que conquistou antes. Então, talvez de uma forma até para tu planejar um começo de vida um pouco melhor, né? Um começo de vida adulta, né? Um pouco melhor para o teu filho, para tua filha, né? Sim, inclusive até pegando o gancho anterior, a educação não depende só da escola, né? A educação vem do exemplo, vem de casa, né? Sim. Então, assim, eu acho que aí entra a questão de herança e legado, né? Talvez não tenha dia para deixar herança, mas é para deixar um legado. Então, brinco também, já ouvi essa frase do Claudir, que é o nosso diretor, que eu não vim de família rica, mas a família rica vai vir de mim. Legal. Porque eu quero começar aqui a história que a minha família vai seguir, né? Então, hoje, para os meus filhos, o que eu faço é isso. É mostrar pelo exemplo como fazer. Então, estou ensinando ele a se educar financeiramente falando. Ele a procurar investir e colher aquilo que ele está semeando. Eu acho que isso é o mais importante, né? A colheita é opcional, mas, aliás, a semeadura é. A semeadura é opcional, mas a Vai ter colheita é obrigatória. Sempre falo que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então ele vai colher fruto do que ele está plantando. Sim. E foi muito, para mim, gratificante ver meu filho com 10 anos pedindo para começar o investimento. De ouvindo falar, eu nunca conversei com ele, de ouvindo falar, né? Ele veio e falou comigo, né? Então... Fico muito feliz com isso. Eu acho legal que uma grande dor do brasileiro, que é nossa de infância e que a gente sem querer acaba passando para os nossos filhos, é não ter a disciplina de guardar o dinheiro, né? Então, quantas vezes a gente começou até a guardar um dinheirinho, mas se sentiu muito desanimado no meio do caminho, ou na primeira dor de barriga foi e pegou. Mentiroso. Então, desde pequeno é muito bom e é um exemplo mesmo você fazer essa cultura. Eu, por exemplo, eu não tenho com meu filho, então eu acho muito legal quando a gente consegue ter lá um boleto para pagar em um destino.
e deixa a criança a parte disso, né? Há 10, 12, 13 anos já é muito legal, pensando, cara, com 18 anos a mente dele já vai estar muito mais avançada do que muitos, né? Então, eu quero meu primeiro carro, eu já quero, ou de repente estar casando, estar com alguém, já dá pra sonhar. Tem algo palpável, né? Acho muito legal. É porque a gente até sonha, né? Mas a diferença é aquilo. Se começar a sonhar com 18 anos e não ter guardado antes, a gente vai continuar sonhando e vai ter que ir atrás, né, no meio do caminho. Vai ter que aprender com erros. Agora, se eu tenho um pai e uma mãe que consegue dar esse ensinamento de hoje novo, pelo menos eu consigo ter um planejamento melhor para quando eu tiver meus 18 anos eu já começar melhor, com dinheiro, com uma estratégia, né? O consórcio dá essa visão, e principalmente a experiência e o cuidado de quem está desse lado falando, se preocupando com isso mesmo, Exato. né? Eu falo também, né? A gente, olhando o passado, eu não posso voltar, porque o passado já passou, né? O futuro ainda não chegou. Então, o que eu tenho para mudar a minha vida mesmo é o presente, que é um presente de Deus para nossa vida, e é hoje. Então, eu não posso voltar, e muita gente fala, pô, eu devia ter feito lá atrás, quando eu conheci. Cara, não posso voltar, mas se tu não fizer agora, daqui a um ano tu vai dizer a mesma coisa. Exato. Devia ter feito no começo. Então, a minha vida só pode ser mudada a partir do hoje, do agora. Então, para quem não começou ainda, minha dica é não procrastine demais. Né? Procure um especialista, um consultor e já comece o seu planejamento. Antes tarde do que nunca, né? É isso. É começar hoje, porque senão depois você vai falar a mesma coisa. Deveria ter começado antes. E não sai do lugar, né? Quantas vezes a gente já falou amanhã, né? Amanhã começa. Sabe uma coisa que tu tava falando e me deu um gancho? Até porque é algo que a gente tá vendo muito na internet e as pessoas usando essa informação de forma errada, né? E a alavancagem patrimonial. Ela dá para fazer com consórcio, ela é somente com consórcio. Qual o momento certo da vida para colocar a alavancagem patrimonial? Porque eu acho que está muito dentro do que tu falou, de construir patrimônio para deixar para os filhos e acelerar esse processo, né? Como que o consórcio pode ajudar a gente? Então, falando sobre isso, Mário, que me veio muito à mente, né? Nós saímos eu até assisti uma palestra do Google, que fala que o presidente do Google no Brasil falava sobre isso, que ele dizia que a gente saiu da era do acesso à informação para o excesso de informação. Sim. E aí é onde entra essas informações que faz muito sentido se colocar da forma correta. Isso é bem importante, tá? Então, nessa questão de alavancagem patrimonial, existe muito conteúdo sobre isso. Mas, basicamente, como é que ela funciona? Eu tenho como construir um patrimônio ou fazer uma alavancagem com o meu próprio patrimônio. Tá? Então, na construção de patrimônio, que é essa questão do planejamento, do consórcio como ferramenta de investimento e alavancagem patrimonial para a construção de patrimônio, tá? Nesse caso, a ferramenta é excelente, funciona muito bem, tá? E gera um resultado, só que feito da forma certa. Então, dá para fazer alavancagem patrimonial para a construção do patrimônio. Outro ponto é com o meu próprio patrimônio. Ele também vai se encaixar, mas aí tem que ter estratégia. Porque eu tenho formas de trabalhar com consórcio para acelerar, de sobre lance e tudo mais, até cartas contempladas, forma de acelerar para fazer uma alavancagem com o meu próprio patrimônio. Então, eu posso usar o meu patrimônio, tá? Então, nesse ponto do excesso, muita gente fala coisa muito simples. Vou dar um exemplo aqui do leilão, por exemplo. Né? Então, uma tendência está uma alta muito forte no leilão. E muita gente fala, usa o consórcio para ferramenta, alavanca o leilão, e sai muita informação desencontrada. Sim. Muita informação. Então, clientes meus perguntam, eu vi esse vídeo aqui, como é que é? Eu falo, cara, dá para fazer, mas não dessa forma. A verdade é fazer muito melhor até. Uma vez que tu trabalha da forma correta, tá? Então, só para ter ideia no leilão, que é essa questão da alavancagem patrimonial também entra no leilão, que tu consegue comprar com uma boa margem, né, de compra, com um valor abaixo do mercado. Um desconto muito bom, porque entre a vista, né, o pagamento do consórcio é à vista, né, o poder de barganha, né? O poder de barganha e também sendo descapitalizado, né? Tem gente comprando à vista e descapitalizando, que do meu ponto de vista também é uma falha, porque tu pode usar o teu recurso depois como um custo de oportunidade, né? Tu acaba descapitalizando e fica sem recurso, tá? Já vi gente depois acabar se dando mal aí por conta de não ter feito um planejamento bem certo. Batida no plano todo, né? Isso. Então, assim, na questão de alavancagem com leilão, por exemplo, nós criamos uma metodologia própria para comprar e, ao contrário do que o mercado já faz, nós pagamos direto a carta de arremate. Isso é um diferencial absurdo, assim, o pessoal não conhece, tá? Estão acostumados a fazer como? Vai lá, compra na física, depois faz o consórcio na jurídica que faz a recompra da física para a jurídica. Sim. Gera 2 processos, 2 custos, 2 TBI e o dobro do prazo para fazer o saque do valor. Nós, como consórcio da DMCOM, a gente faz como? Nós pagamos a carta de arremate em 24 horas. Nossa! Nós fazemos uma prévia do processo, deixamos ele pronto, redondo,
pessoa oferta no leilão o lance, contemplou, ele manda a carta de remate para nós pagamos a carta de remate. Então gera muito mais agilidade no processo, menos tempo e menos custo. Menos aumenta o lucro de uma forma extrema, assim. Vai falar em pelo menos 10 a 15% de margem de lucro na operação, em metade do prazo. Então é algo totalmente diferente que o pessoal não conhece. Ele entra nessa parte de alavancagem patrimonial porque eu uso os patrimônios, os bens e patrimônios adquiridos ao longo dos anos da própria empresa ou da pessoa física ou jurídica para ele utilizar para essa alavancagem. Outra que é a alavancagem patrimonial / alavancagem financeira, porque eu uso o patrimônio para captar o recurso e poder investir, seja em matéria-prima, seja em aumento do próprio parque fabril, da própria empresa, na renovação de frota. Ele usa como alavancagem financeira para poder investir no próprio negócio, que vai gerar uma rentabilidade muito maior, às vezes chega a 5, 10 a 15%, e paga um custo dentro do consórcio hoje em torno de entre 0,10, 0,4, 0,20, 0,30, dependendo da operação. Então, aumenta muito a margem dentro disso. Então, a alavancagem patrimonial, a alavancagem financeira é algo que está muito, muito em alta. Legal. Ô Jackson, a gente vê que tu tem, óbvio, né, muito conhecimento nessa área de investimentos, consórcio, né? Além dessa experiência, eu imagino que tu deve ter lido vários livros. Conta um pouquinho mais pra gente o que você viu em alguns livros, até a gente sabe que você tem participação em livros, né? Conta um pouquinho mais pra gente dessa experiência de participar de um livro e o que poderia estar talvez indicando para quem está querendo começar, né? Conhecer mais sobre investimento e da área de consórcio. Nessa questão do convite, inclusive, Paulo, eu me sinto muito grato, muito honrado e recebi como presente de Deus mesmo o convite para ser um escritor, para escrever o meu livro como coautor, tá? E foi muito assim, leve para mim, porque justamente o nome do livro é O Poder do Consórcio, o lance que pode mudar a sua vida. Então é algo que eu domino, me senti muito leve, escrevi, foi muito bom, gostoso de fazer ele, né? Foi um presente de Deus mesmo, muito fácil para mim fazer. Eu coloquei ali o que realmente eu vivo, algo que eu vivo, as minhas essências, né? O jornal fala sobre educação, saúde e inteligência financeira também, né? E esse livro, até inclusive, tá aqui, ó. O pessoal veio trazer aqui, tá? Esse aqui, você está de ver ali, como fica, sim. Né? Certinho? Então, esse aqui é o livro que eu lancei. Eu lancei ele o ano passado em Alphaville, fui convidado, um presente de Deus mesmo. E nesse livro, então, eu pude falar um pouco mais sobre o consórcio, né? Mas do meu ponto de vista, aquilo que eu entendo como sendo a essência do consórcio, né? Não tecnicamente, que é quase que inviável escrevendo para a pessoa, né? Mas pude colocar a minha essência do consórcio, tá? E a minha relação com livros foi, alguns anos atrás eu comecei não tinha o hábito de leitura, né? Nunca tive esse hábito, mas alguns anos atrás eu vi que eu comecei a me ensinar no meio de pessoas, e a questão do ambiente que você está e da ambiência, né? Do meio que você se relaciona, que hoje para mim é a base dos meus negócios, né? Mas o ambiente que eu estava inserido, o pessoal falava muito sobre leitura e eu comecei, mas preciso criar esse hábito. E aí fui buscar, comecei a ler alguns livros. O primeiro livro que eu li, que é um que eu super recomendo, tá? O autor dele é o Dale Carnegie, né? Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal. Ai, sim, é muito bom. Não tem a ver apenas com negócio, tem a ver com relacionamentos. Sabe? Então, que te leva muito mais longe, né, do que muita coisa. Me trouxe na questão de autoconhecimento, de me conhecer os meus perfis, para poder lidar com perfis diferentes, me adaptar. Então, conhecer mais de pessoas, me relacionar com pessoas, isso me ajudou muito na minha vida, assim, foi uma virada de chave, né? Então, esse foi o primeiro livro que eu li, super recomendo, tá? Outro livro que eu acho muito interessante, daí eu tirei vários insights, inclusive, alguns deles hoje estão virando outros livros e tá vindo também um projeto novo pela frente que surgiu dali, que é Os Segredos da Mente Milionária, né? De Harvey Hacker, tá? Esse livro fala sobre pensamento, sentimento, ação e resultado, né? E eu fui um pouco além, como um eterno inconformado, né? Falei, cara, tem alguma mensagem que eu não codifiquei ainda. Que eu não consegui, cara, não faz, tipo assim, tudo se encaixa, mas não nessa ordem. Sim. Tem algo a mais para complementar. E aí, talvez para um outro momento, assim, eu entendi que pensamento positivo, sentimento positivo, ação positiva, a tendência é que o resultado seja positivo. Sim. Mas nem sempre é nosso tempo. Na maioria das vezes, sempre é, né? É o tempo de Deus. Então eu preciso ajustar essa expectativa no resultado positivo para não começar pensando da mesma forma que eu sei. Se tem um resultado negativo, eu volto a pensar de forma negativa. Então eu tenho que ter o quê? E aí veio para mim, mind shift. Uma mudança de mentalidade, a metanoia. Sabe? A metanoia. Então essa mudança de mentalidade, essa metanoia, para mim eu busquei com mind shift, né? Porque é o mindset,
que é a mentalidade, e o Mind Shift é a mudança de mentalidade, tá? Então, quando eu conseguir complementar e fechar esse ciclo dentro dessa visão, eu entendi que o pensamento positivo, sentimento, ação e resultado. Só que se ele for positivo, eu volto a pensar de uma forma positiva. Mas se for negativo, é porque talvez tenha alguma coisa no processo que eu preciso ou aprender, ou dentro da jornada de compra do cliente não é o momento certo, eu volto e faço um Mind Shift, uma mudança de mentalidade. Eu tenho que passar pelo processo de metanoia e voltar a pensar de forma positiva. E aí, sempre positivo. No final do negativo, mudança de mentalidade e volta a pensar positivo. E aí, tendo um ciclo virtuoso e não vicioso. Sim. Porque se tu entrar no ciclo de positividade e der errado, tu vai voltar pensando errado e entrar no ciclo vicioso. Então, esses livros são essenciais na minha jornada, me fizeram também mudar minha mentalidade sobre negócios, sobre as empresas, sobre eu como pessoa, né? Essa questão de lidar com as pessoas, tudo isso por conta de livros. Então, outro que eu acho que eu recomendaria, esses 3, na verdade, né? Além do meu, claro. Com certeza. Mas outro que eu recomendaria seria, primeiro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os Segredos da Mente Milionária e O Poder da Ação. E daí, de fato, a gente fecha um ciclo onde a palavra ela revela, mas é a prática que transforma. Então, pensamento, ele te faz enxergar algo além, não só pela vista, mas pela visão. Só que é a execução disso que vai gerar os resultados. Então, só para concluir essa, eu pergunto para os meus clientes e parceiros, quanto vale uma ideia? Acho que vocês não valem, vocês já sabem, né? Já passaram. Já. Mas eu deixo uma pergunta para vocês, quanto vale uma ideia? Tá? Sempre pergunto isso. E tem gente que fala que a ideia vale milhões, ou que então é um valor imensurável, né? Sim. E eu falo que uma ideia não vale nada. Simplesmente que se não tiver a prática, a ação, uma ideia não vale nada. Tive uma ideia de montar um Uber. Teve resultado em quem executou a ideia. Então, a fé sem obra é morta. Então, a palavra já diz isso. É execução, é ação. Então, teve uma ideia, valida, coloca em prática, vai fazendo pequenos movimentos para que ela gire e comece a se transformar em algum resultado. E desse resultado vai criar ou aprendizado ou conhecimento para dar os próximos passos. Até porque o movimento gera movimento, né? Tem que começar de algum lugar para você pelo menos saber onde é que você vai parar. Será que você vai parar em algum momento? Aí nesse gancho eu sou obrigado a puxar algo diferente aqui, que Por não tem favor. como, quando vem eu tô ligado a falar. Por favor. Então vocês sabem já que há algum tempo eu falo sobre isso, né? E também considero como presente de Deus na minha vida, mas eu falo muito sobre não estar na correria. Né? E todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar, ou às vezes até fala. Tá, uma correria aqui. Normal, primeiro assunto que tu puxa com a pessoa que tu não conhece. Como é que tá? Correria, né? Tô na correria. Exatamente, na correria. Então eu falo assim que eu também mudei minha vida através desse relacionamento com Deus, dessa visão, dessa ação depois da visão, né? Que eu falo que eu saí da correria e eu entrei em movimento. Né? Por que isso? Eu entendo que quem está na correria está correndo atrás das coisas. Na minha vida eu corri muito atrás das coisas, com a força do braço, né? Não cansei, mas corri bastante. Então, movimento, você vai entrar na correria, correndo atrás. Correria, você vai estar correndo atrás das coisas. Quando você sai da correria, você coloca em movimento, e principalmente movimento com propósito, você para de correr atrás das coisas, as coisas correm atrás de você. E aí é aquela clássica, né? Mateus 6,33... Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. Quando você coloca movimento com propósito, as coisas correm atrás. E hoje é o que eu vivo na minha vida. Parece que tudo se encaixa, começa a funcionar, as coisas fazem sentido, né? Eu virei a chave assim, com o poder da palavra, profetizando e falando isso na minha vida mesmo. Né? Até porque a nossa mente não sabe o que é verdade e o que não é. Eu falava, até que isso não é verdade, eu profetizava isso, né? Esse ciclo de movimento, né? E eu comecei a entender algumas coisas a mais. A gente fala que muitas pessoas estão na fase de plantar para colher, né? E eu entendo que no momento que eu estou hoje, eu virei essa chave e hoje eu estou colhendo para plantar. Então agora o meu propósito, meu compromisso é maior, porque eu entendi qual que é o meu propósito. Agora eu preciso entregar. Uau. Então eu paro de plantar para colher e começo a colher para plantar. Então essa virada de chave para mim foi essencial assim na minha vida. Falar em colheita, eu tenho que te perguntar, aonde que o consórcio te levou? Não só desse lado de conquistas financeiras, de viagem, mas talvez um pouco mais de tempo que tu conseguiu, um conforto que você conseguiu dar para tua família. Quem
qual que é a forja que o consórcio colocou no Jackson? Cara, isso é muito legal. Acho que eu posso dizer assim que em todos os pilares da minha vida, né? Eu levo uma relação de saúde como um todo, né? Aí falando de saúde, nós temos os pilares. Saúde pode ser física, mental, espiritual, social, familiar, financeiro. Então eu tenho 6 pilares aí que eu levo na minha vida. E em todas elas, a ferramenta consórcio me auxiliou. Porque me deu mais liberdade de tempo, deu mais liberdade financeira e liberdade também geográfica, que é o que as pessoas procuram, né? Então, como consultor, hoje eu me sinto realizado nesse sentido. Claro que nem perto do que eu vou chegar, porque a promessa é grande e o processo também, né? Sim. Mas me deu muito mais liberdade. Então, assim, eu tenho uma liberdade de tempo, então um tempo de qualidade que eu posso colocar mais para minha família, né? Me levou a lugares, a acessar lugares que eu nunca imaginei, né? Então, inclusive, essa visão do movimento com propósito que eu falei, é algo que Deus colocou no meu coração e já confirmou algumas palavras. Então, eu estou iniciando em breve um projeto lá em Alphaville, que eu nem conhecia, não sabia nem o que era Alphaville, né? Só de ouvir falar, mas não conhecia mesmo. Então, esse livro eu lancei lá por um presente, um convite de lá. E aí eu comecei a ter alguns contatos lá. Hoje eu tenho alguns negócios em Alphaville, que eu nunca imaginei, né? Inclusive, tenho uma viagem agendada agora para ir para lá, vou ficar uma semana lá. Não preparo, que estou dentro de um projeto novo aí. Tem 3 projetos, na verdade, mas um eu já topei, os outros é tempo e moda. Tem muita mesa para sentar ainda. Estou buscando essa paz aí, que excede todo entendimento, ainda para poder dizer agora é hora de entrar, né? Mas, de fato, vieram muitos convites mesmo, tá? E aí, falando de mesa agora, a Mari falou, tinha já essa palavra, já recebi essa palavra algum tempo atrás, de um grande amigo, né? Felipe Belo, um parceiro de negócio também, mas um grande amigo. Ele falou, vão vir muitos convites, mas dentro da mesa a gente tem que sentar. Então, os convites que vieram, eu fui discernindo tempo e modo para cada coisa, para poder dar o passo. E esse projeto que eu estou começando lá chama-se Grupo MCP, que é Movimento com Propósito. Tá? Então, isso transforma minha vida na área espiritual, social, relacionamento, familiar, de poder dedicar mais tempo à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, né? Financeiro, né? Na questão física, então poder ter tempo para escolher o que eu gostaria de fazer. Ainda tem muito a aprender e melhorar nessa área da educação física, mas mental também. Então, em todas as áreas da minha vida, a ferramenta consórcio auxiliou, né? Então, não tem nem como falar de tudo que transformou na minha vida. Legal, que aula, né? Não, com certeza. Quanta coisa a gente consegue aprender, quanta coisa a gente consegue descobrir, e eu acho que pra gente desse lado aqui, pra quem escuta também, realmente, se a gente pegar um caderninho pra anotar tudo, vale ouro. Então, obrigado mesmo pelo teu tempo. A gente quer sentar de novo pra conversar, porque... Você vai fazer uma parte 2, Tem que fazer uma parte 2 desse podcast, porque bora lá. Foi muito legal. Então, a gente agradece muito por reunir um pouco da tua experiência, da tua vida inteira, pessoal e profissional, e trazer um pouco pra gente também. Foi muito valioso. Com certeza. E a gente curtiu bastante. Obrigada, Jackson. Eu que agradeço o convite, né? Não, assim, ó, só queria dizer também, né, assim como a Marina já agradeceu, eu também queria agradecer. Acho que quem pegou um papel e uma caneta para acompanhar esse podcast com o Jackson, que é o primeiro de muitos, né, tenho certeza que saiu do começo para o final muito melhor, né. Então a gente mais uma vez agradece Jackson pelo esse tempo que é valioso, que é cada vez mais escasso, mas que traz muito aprendizado pra gente. E que a gente sente que é parte da tua trajetória, né? E levar um pouco desse conhecimento é parte do teu propósito. Sim. Esse é o brilho nos olhos, né? É o tal do brilho nos olhos. A gente não trabalha nem um dia quando a gente faz o que ama, né? Então, para mim hoje, meu propósito é impactar e transformar. Então, se eu tenho uma ferramenta tão valiosa que pode impactar e transformar a vida das pessoas, seja dos clientes, como a vida dos parceiros, né? A gente está no processo de expansão, a gente sabe que tem muita gente ainda que está precisando, né, daquilo que nós carregamos. Então, eu brinco, muitas vezes a gente está buscando bênção, né, quando na verdade nós somos a bênção que os outros procuram ou precisam, né? Então, tá tudo na nossa mão, depende da gente. Pode ser. Obrigada, Jackson. Mais uma vez. É isso aí, galera. E infelizmente vai chegando ao fim mais um Além do Crédito, né? É o primeiro episódio, né, com o Jackson, mas com certeza a gente vai ter muito mais pela frente. Eu peço para você que está assistindo deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que é importante para quando a gente postar o vídeo, você já ter em mãos, em primeira mão, né,
o vídeo para poder assistir e ter mais aulas como essa com o Jackson. Fazer parte desse conhecimento, né? Exatamente. Lembrando que os episódios são variados, né? Vamos ter outros convidados. Eu tô curioso, inclusive, para saber quem é o próximo convidado. Surpresa. Quero saber quem é o próximo. Vai ter que seguir aqui, não só o Instagram, como nossas redes sociais, que lá a gente vai estar postando e atualizando vocês com os próximos convidados e cortes também desse podcast que a gente acabou de fazer. E é isso. Tem mais A gente vai deixar a rede social do Jackson aqui, isso. Que tem muita coisa pra ver também. Vai fazer muito sentido depois dessa fala toda do Jackson. O conteúdo que ele tem, que é muito educativo também, fala um pouco da vida do Jackson, então pra quem quiser conhecer. A gente vai deixar o Instagram dele aqui na bio, né? Na descrição do vídeo. Isso aí. Isso aí, galera. Mais uma vez, eu sou o Paulo, a Marina, Jackson. A gente se despede do Além do Crédito, Até primeiro episódio. Tchau, tchau. Isso aí. Oi, gente. Tchau, tchau. Esse vai ter que ficar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.